Muito bem, meus amigos. Hoje mais um episódio do programa Café com Marcelo e Equipe. Meus amigos, o tema de hoje é extremamente contemporâneo, que é exatamente as fake news. Qual é o poder das fake news na sociedade moderna? Um breve intervalo, enquanto isso você vai coar seu café e eu vou ficar aqui te esperando para que a gente faça mais um Café com Marcelo, com muita cultura, com muito conhecimento, diversão, enfim, um programa que traz a você um pouquinho de cultura, um pouquinho de informação. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, estamos iniciando mais um episódio do programa Café com Marcelo. E o tema de hoje é o poder das fake news. Todos vocês devem lembrar que o ano passado essa temática veio à tona, né? E na verdade o que é uma fake news? Né? É uma notícia falsa, né? Uma notícia fraudulenta. E quando a gente fala em notícias falsas, a gente logo chega na seguinte questão. Tudo bem, existem notícias falsas, mas como elas conseguem ter tanto poder sendo que elas são falsas? Ou seja, aí você já começa a achar uma incoerência aí entre o fato e a realidade, né? Entre o fato e a mentira. Então eu quero trazer aqui algumas questões que são fundamentais para esse debate. Então, primeiro, as fake news, elas não são apenas objeto de estudo do século XXI ou da segunda metade do século XX. Na verdade, a fake news, ela existe historicamente, a partir do momento que o homem começa a se desenvolver enquanto sociedade, a escrita, né, ela começa já a fazer parte, ainda de forma tímida, dentro do meio social. Depois que veio a imprensa, o jornal impresso, panfletos e outros tipos de mídia, ela passa a ter um espaço maior e uma influência maior na sociedade. Então isso é uma questão importante. Só que ao mesmo tempo que a tecnologia e as redes sociais, o advento da internet, começa a fazer parte da vida de um número maior de pessoas, a fake news ela passa a ter um poder maior sobre a sociedade. E não só sobre a sociedade, mas também em relação a algumas decisões que a sociedade tem. Então vamos analisar aqui. Eu vou dizer uma coisa que é consistente para você. Basicamente, boa parte de tudo aquilo que você conversa ao longo do seu dia é pautado pela imprensa. E o que significa dizer isso? É simples. A partir do momento que você ouve uma notícia, que você assiste um jornal, que você lê uma matéria, ou você recebe um sinal de um determinado aplicativo de informação no seu celular, nos seus equipamentos eletrônicos. Você vê aquela notícia e, partindo dela, ela começa a pautar o seu cotidiano. Ou seja, você vai conversar na sua casa, você vai conversar no seu trabalho, você vai conversar no seu ambiente social. Portanto, a imprensa ela acaba pautando todas as suas conversas ao longo do dia. E aí vem uma questão fundamental. Toda vez que vem uma nova notícia, vem uma questão que é a seguinte pergunta: isso é fato? Isso é verdadeiro? Será que nós podemos confiar nessa matéria, nessa notícia? E aí vem uma questão fundamental, meus amigos, que eu acho que deveria ser prática. Na verdade, tudo tem uma fonte, tudo nasce em algum lugar.
tudo vai ter um nascedouro, né? Uma origem. E a fake news, ela passa a ter poder quando nós nos isentamos de procurar a fonte ou de ler essas notícias em fontes confiáveis, mesmo sabendo que há notícias tendenciosas, que há notícias com caráter ideológico, mas é importante buscar as fontes. Eu digo a vocês, hoje, século 21, 2018, 2019, 2020, 21, 22, enfim, os anos que virão, nós teremos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com o poder da fake news. Por quê? Porque através dessas notícias falsas há um poder de manipulação gigantesco, né? E esse poder de manipulação, ele inclusive leva à morte, leva a estados caírem ou não, levam pessoas à desgraça, levam pessoas a terem seus nomes manchados, né? Porque muitas vezes você acaba acreditando numa determinada informação e aquela informação ela não é verdadeira, ela é fraudulenta e ela não tem uma origem consistente e ela não tem fontes consistentes. Então, primeira questão para que a gente possa combater as fake news, buscar fontes. E essas fontes devem ser de confiança. Livros, jornais de confiança, impresso ou não, nós devemos buscar isso com pessoas que são especialistas sobre determinado assunto. Nós temos que buscar em autoridades que possuem por trás do seu nome, da sua pessoa, toda uma responsabilidade até institucional para poder falar sobre aquilo, ou direto na fonte, ou seja, no nascedouro, naquela pessoa que efetivamente foi coadjuvante, foi autora daquele processo que nós estamos lendo ou que nós estamos inseridos. Bem, no segundo bloco eu vou dar uma dica de livro e ao mesmo tempo aprofundar essa questão que nós estamos trazendo para você hoje, que acompanha o programa Café com Marcelo, aqui no nosso canal, no canal do Marcelo Lambert. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos para o segundo bloco e vai esquentar o seu café que eu estou te esperando aqui. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Café com Marcelo, hoje discutindo o poder das fake news. E eu quero indicar um livro para vocês, que é o livro Correspondentes, Bastidores, Histórias e Aventuras de Jornalistas Brasileiros pelo Mundo. Esse livro é muito interessante, é muito empírico, ele traz experiências de vários jornalistas e eu vou, no momento da leitura de hoje, trazer para você uma pequena frase, na verdade o primeiro parágrafo aqui do livro que fala assim: todo jornalista namora a história. Pode ser aquele que cobre o bairro, ele tem sempre aquele sentimento de que no futuro poderá dizer que testemunhou um momento importante da sua comunidade. Isso é verdadeiro para quem cobre todas as áreas: economia, política, cultura, cidade e etc. Não tem exceção. O jornalista é apaixonado por revelar fatos e pessoas, fazer a cobertura dos eventos com a satisfação de que no futuro olhará para trás e com orgulho poderá dizer que, como observador atento, participou disso e daquilo, viu isso e aquilo em primeira mão. Essa talvez seja a marca mais fascinante da profissão quando se tem em mente o prazer de quem a exerce. Então esse livro ele é muito interessante, é um compêndio de vários jornalistas que tenho certeza você conhece e que fala sobre suas experiências como correspondentes internacional. Então nós temos aqui Sandra Passarinho, Lucas Mendes, Roberto Feite, Luiz Fernando Silva Pinto, Sérgio Mota Mello, Cílio Bocaneira, Renato Machado, Ernesto Paglia, enfim, uma gama enorme de jornalistas
referência aí no jornalismo nacional que trata sobre esse papel jornalístico como correspondente pelo mundo afora, trazendo um pouco das histórias do mundo para nós. Bem, vamos voltar aqui para o tema da semana, que é o poder das fake news. Meus amigos, é o seguinte, eu vou trazer alguns exemplos até de estudos que eu faço sobre o tema. Nós sabemos que em alguns países, principalmente países desenvolvidos, países ricos, desde a mais tenra idade, as crianças elas são educadas nas escolas com uma série de estudos, empíricos inclusive, sobre notícias fraudulentas. Então como que eles fazem isso? Eles mostram comerciais, cenas, notícias para as crianças para que elas possam ter o discernimento se aquela notícia é falsa ou não. E é claro que elas começam a ser educadas para perceber os caminhos para identificar uma notícia falsa ou não. Isso educa o adolescente que depois será um adulto crítico e consciente dentro daquela sociedade. E prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Através desses estudos, nós percebemos que o poder da fake news é muito maior nos países mais pobres, nos países subdesenvolvidos ou nos países ditos em desenvolvimento. E por que ela tem maior poder? Infelizmente, por conta da carência na área da educação, por conta da carência na área da cultura. Desta maneira, existe, infelizmente, alguns grupos que acabam produzindo notícias falsas como uma indústria de notícias, justamente com a intenção de manipulação da sociedade que vá, ao encontro de interesses econômicos, políticos, sociais, inclusive ideológicos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E como que nós combatemos a fake news? Pela educação, pela informação, pela cultura. Porque a partir do momento que eu leio algo que eu fico em dúvida e que a fonte não é confiável, qual o caminho que eu faço? Eu busco a fonte. E essa fonte, geralmente, ela está em águas mais profundas. Você não pode buscar fontes na superfície, você tem que buscá-la sempre em áreas mais profundas, porque é lá que você vai encontrar as respostas. Bem, hoje eu entendo que nós aqui no Brasil e nós aqui da América do Sul, nós que estamos inseridos nessa aldeia global como cidadãos do mundo, nós temos que ter efetivamente uma consciência muito mais profunda de tudo isso que está ao nosso entorno. E existe uma coisa interessante que eu queria dizer para vocês. As últimas estatísticas elas estão mostrando sobre comunicação, estão mostrando que há um movimento contrário, que é o seguinte: as pessoas estão cada vez mais buscando jornais impresso, ou o jornal impresso que está lá no mundo virtual. E é um movimento contrário do que a gente viu na última década. E por que isso? Vocês vão entender. É interessante. Nós estamos observando que as pessoas, elas, durante um bom tempo, nos últimos 10 anos mais ou menos, nós ficamos muito presos aos portais, nós ficamos muito presos aí a informações rápidas. Infelizmente, a maior parte das pessoas só lê a manchete, e já tira a conclusão ou interpretam partindo dela. E hoje nós percebemos que isso é um caminho perigoso, lembrando que as pautas jornalísticas elas acabam determinando inclusive os nossos diálogos ao longo do dia. Então o que as pessoas estão fazendo? Elas estão voltando a buscar nos jornais mais tradicionais, inclusive o jornal impresso voltou a vender, por conta dessa necessidade de buscar uma coisa chamada credibilidade. A informação, meus amigos, ela precisa ter credibilidade. E para tanto é fundamental a fonte. Para que eu possa detectar uma fake news, e claro que algumas são muito bem elaboradas, são muito bem editadas, com imagem, até com vídeos, nós temos que estar com o olhar atento e clinicamente preparados, para ter um olhar para que eu possa identificar essas notícias falsas. Algumas são até esdrúxulas. Quando você vê uma vez, você já fala, isso aqui não pode ser verdade. Mas algumas são muito bem elaboradas.
E nós temos que estar preparados para lidar com esse tempo onde essas notícias falsas elas passam a ter um poder muito grande, poder esse que pode definir as eleições de um país. Então nós temos que estar prontos para esse momento. E a resposta, o antídoto, a forma, a vacina para combater isso é a educação. É a educação. É redundante falar isso? Talvez seja, mas necessário. Então eu quero que você pare para pensar que a fake news, na verdade, ela é um elemento posto na nossa sociedade com intenções. Se existem intenções, alguém está por trás disso. Quem é esse alguém? Qual intenção é essa? Nós temos que fazer essas perguntas, porque elas se fazem necessárias hoje, em 2019, nesse tempo que estamos inseridos, que é o século XXI, que é o tempo da tecnologia. Meus amigos, nós estamos indo para o labirinto das ideias. Como eu sempre falo, o momento esperado, o momento de reflexões profundas, para que a gente possa finalizar o episódio da semana. Tá? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Mais uma vez, vai lá, esquenta seu café, que eu estou aqui te esperando. Chegamos no labirinto das ideias. Lembrando que nós estamos com o programa Café com Marcelo e eu já quero agradecê-lo por toda a nossa audiência, por você estar acompanhando o nosso canal, por estar divulgando o nosso projeto, por estar do nosso lado, porque eu garanto a você, esse programa está sendo feito para você e para que o projeto permaneça, a gente também precisa de você. Bem, meus amigos, olha só, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante. Nós temos na escola norte-americana, na área de jornalismo, nós já temos o que nós chamamos de agências de conferência, agências que buscam a legalidade de uma determinada notícia, são observatórios que acabam fiscalizando se uma notícia ela é fraudulenta ou não. No Brasil nós temos apenas uma agência que cuida desse processo, que é chamada Lupa. Eu acredito até que vocês já conheçam, inclusive eles têm lá no Instagram também, eles têm um perfil e eu também acompanho esse perfil porque eles trazem informações para conferir se a notícia é falsa ou verdadeira. Nos Estados Unidos existem várias agências que fazem isso, na Europa também, e no Brasil, infelizmente, nós só temos a Lupa, que fica no Rio de Janeiro e que cuida de todo esse processo de averiguar se uma notícia é falsa ou não. Né? Então, parem para pensar. Criou-se uma outra agência de notícia para procurar a veracidade da notícia. Então, vejam só como é interessante o caminho da comunicação. Só que vamos lá, diante disso, do programa de hoje, que eu estou falando sobre fake news, eu vou fazer uma pergunta para você que eu entendo como importante. Primeiro, você é refém de fake news? Pergunte para si próprio. Segundo, você já compartilhou nas redes sociais uma notícia falsa? Sim ou não? Se você fez, foi porque você não foi ver a fonte e você acabou compartilhando isso. E por que eu estou perguntando isso? Porque a nossa responsabilidade é gigante diante da questão das fake news. Porque nós, como consumidores de notícias, nós temos que ter responsabilidade na hora de compartilhar a notícia. Né? E temos não só ter responsabilidade em compartilhar, como traduzir a notícia de forma fiel. Né? Então, o mundo hoje, reparem, as histórias elas chegam sempre muito deturpadas, distorcidas. E isso é por conta de um problema muito sério, que é a dificuldade de interpretação. E por que eu acredito? Aí você deve conectar aí um pouco da essência do nosso programa. Por que a gente sempre indica um livro? Porque a leitura é uma ferramenta fundamental para o aprimoramento da nossa interpretação. E qual a relação da fake news com a interpretação? É objetiva, é real. Porque a partir do momento que eu tenho uma boa capacidade de interpretação, é óbvio que eu começo a ter um critério mais apurado
para verificar se uma notícia ela é verdadeira ou falsa. Diante disso, eu preciso, sem nenhuma dúvida, ter uma capacidade de interpretação muito legal, muito positiva. E eu proponho a você que aumente cada vez mais a sua leitura e faça uma outra experiência. Você vai ver como isso é importante. Pegue uma notícia, então faça essa experiência. Eu já fiz várias vezes, não é loucura não. É simplesmente ter consciência do mundo que você vive. Pegue uma notícia em uma agência. Pegue a mesma notícia numa outra agência. E repare a diferença que há na escrita, na maneira que essa notícia chega para nós, na maneira que, às vezes, até um determinado fato ele é contado de forma diferente. Não podemos esquecer que toda notícia é uma história narrada, uma história contada, né? Uma reportagem é algo mais elaborado, mais robusto, tem mais pesquisa. A notícia ela é mais rápida. Mas peguem uma notícia, você vai ter condições de analisar a diferença entre agências, ou pegue 3. Você pode pegar um material, um jornal impresso, pegue uma notícia em um portal da internet e veja a mesma notícia, por exemplo, no telejornal, numa emissora de TV qualquer. Você vai ver como a história ela é contada de forma diferente. O problema não é esse. As agências podem contar diferente, mas a gente não pode perder a raiz do fato, perder a essência do fato. Porque se nós perdermos, aí sim existe um problema. Agora, vocês vão também perceber que existe muita diferença. Por exemplo, número de pessoas. Muitas vezes você vê uma notícia, olha, morreram 3 pessoas, na outra morreram 2. Então, como assim? Um morreu mais gente, no outro morreu menos? Isso é muito comum. E uma outra coisa que vocês devem observar é que as notícias rápidas de portais de internet, muitos erros na língua portuguesa, nós temos também manchetes mal escritas, textos mal escritos. Então tudo isso faz parte dessa necessidade de que tudo tem que ser muito rápido, né? Tudo tem que ser muito rápido. E muitas vezes uma notícia tem vários desdobramentos. E esses desdobramentos, eles acontecem como uma história que tem vários desdobramentos, tem uma sequência. Então ela vai sendo contada dia a dia, né? Pode acontecer um equívoco, mas ela tem que estar mais próximo da verdade. Então, o que é fundamental para você combater a fake news? Primeiro, buscar órgãos que tenha credibilidade. Primeiro passo. Segundo passo, fundamental, tudo tem que ter fonte. Se não tiver fonte, olha, desconfia, né? Nós temos que desconfiar, nós temos que aprender a desconfiar. Por isso que nos países ricos eles ensinam as crianças a não comprar aquilo que é vendido pela mídia todos os dias, aquilo que é vendido pelo jornal impresso ou pelas mídias digitais, não importa. Aprenda a desconfiar para que você busque a verdade todos os dias, para que a gente tenha uma sociedade que não seja tão manipulada, né, pelos órgãos que às vezes estão ligadas a interesses, como eu disse, políticos, ideológicos, sociais e etc. O que nós queremos aqui dizer para você é o seguinte: nós queremos combater a fake news. O nosso canal, o nosso programa é um programa que tem um pacto com a busca da qualidade, com a busca de fontes. Quer dizer, a gente busca fonte para poder falar com você, né? E poder ter uma base para estar discutindo essas questões no programa Café com Marcelo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse programa, desse episódio, esse tema tão contemporâneo. Ele não se esgota aqui. Eu garanto a você que a gente vai voltar a falar sobre comunicação aqui, comunicação social, porque é um tema que faz parte de nossas vidas, apesar de muitas vezes a gente não perceber, mas ele faz parte de nossas vidas. E não se esqueça o que eu disse, hein? Boa parte de tudo que você conversa ao longo do dia é pautado pela mídia. Começa a perceber isso. E muitas vezes aquilo que você fala é a opinião de um veículo. Perceba isso. Então nós temos que ter a nossa opinião. Para ter, precisamos de fonte, pesquisa e busca do nascedouro da informação.
Meus amigos, muito obrigado. Tendo dúvidas, entre em contato comigo, contato@marcelolambert.com e, claro, no meu site www.marcelolambert.com. E se inscreva no nosso canal. Pessoal, não se esqueça disso, nós precisamos de você para continuar esse grandioso projeto chamado Café com Marcelo e Equipe. E por que eu falo? Porque sem ela, esse programa não iria existir. Espero que seu café hoje tenha sido bem coado. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.